Bom, como eu estava falando, vamos falar um pouco agora da lua minguante, né, que está acontecendo aqui. Ó. A lua está aqui em 3 graus de escorpião e o sol está em 2 graus de aquário, junto com Plutão. Então, só essa configuração desses dois aí já tem todo um processo de mudança, né, de coisas que a gente quer mudar e está começando a bolar uma estratégia de como fazer isso, né? Como fazer as mudanças, como colocar as coisas em andamento. Que a próxima lua nova vai acontecer aqui em Aquário, né? Então, aqui a gente tem, ó, a lua, Sol e Plutão em, em Aquário, e aqui a lua transitando aqui no signo de Escorpião. O signo de Escorpião sempre é aquela coisa que nos remete à morte, à transformação, a processos internos muito ligados à nossa alma, a tudo aquilo que a gente guarda dentro de nós, as coisas profundas, já que Plutão sempre fala de profundidade, do fundo do mar, né? Aquela coisa do reino submerso, mineral submerso, aquilo que está guardado nas nossas entranhas. Então, com Plutão em Aquário, sempre fica essa visão de mudanças do lado positivo que a gente precisa estar fazendo com base em tecnologia, em tudo aquilo que a gente quer mudar na nossa vida. Pensar no futuro, né? E o que precisa ser mudado no presente para a gente alcançar o futuro desejado. Aqui, Marte está fazendo uma oposição a Mercúrio, né? Em Câncer, no signo de Câncer, e Mercúrio está aqui em Capricórnio, tá? São dois signos cardinais, então é sempre aquela coisa que nos remete ao pé no chão, né? Muitas vezes até com um medo, muitas vezes, de começar as coisas sem estar estruturado, ou seja, sempre pensando assim, será que a gente tá dando um passo maior do que a nossa perna? Então vamos com calma, vamos montar uma boa estratégia, vamos fazer as coisas pensando melhor, né? E também esse Marte em Câncer remete à nossa alma, né? Remete à nossa família, à nossa origem, à nossa ancestralidade. Como ele está retrógrado, sempre esse movimento é interno, ou seja, a gente sempre está pensando nas coisas por fazer, qual o melhor caminho, e com isso também nos remete a coisas do passado, ou seja, coisas que nos frustraram, coisas que nos deixaram com raiva, coisas que nos bloquearam no passado e que hoje a gente não quer novamente encontrar no caminho. Então, fica essa revisão de tudo aquilo que se passou e qual o melhor caminho para se tomar para evitar esse tipo de contratempo. O que poderia ser feito, de que forma, para que tudo isso fosse mudado e não desse espaço a pessoas, eventos, situações atrapalharem. Muitas vezes isso ligado ao trato com as pessoas, mas também refletindo, fica uma questão aonde nós deixamos espaço, aonde nós nos acomodamos, aonde nós fomos indolentes em algum momento de deixarmos alguma pessoa nos atrapalhar, ou até darmos crédito a mais para essa pessoa, fazendo com que a nossa parte não fosse colocada no alto, ou seja, é como se a gente não colocasse o nosso valor à prova, né? Então, a necessidade, sim, de assumir as coisas, de ter responsabilidade com isso, né? E transformar as coisas que a gente precisa transformar internamente para ser uma pessoa mais íntegra, mais digna, mais forte para conseguir alcançar os objetivos tão almejados, tá? Tem um trânsito que é muito positivo aqui no céu, que são esses triângulos azuis, ou seja, os trígonos que envolvem aqui Marte retrógrado, Vênus e Saturno em peixes, tá? E aqui a roda da fortuna em escorpião, todos os signos de água. E aqui, por outro lado, os signos de terra, com o nó do sul, que agora, nesses dias
no dia 20 entrou, mudou, teve essa mudança de nodos do eixo de Ares Libra, e agora nós estamos no eixo Virgem Peixes, né? E esse eixo, o nó do norte e o nó do sul, na verdade, não são planetas, e sim são cálculos, né, astrológicos entre o Sol e a Lua com o ascendente, marcando o caminho com o nó do norte, ou a cabeça do dragão, e a cauda do dragão, o nó do sul. Isso é muito falado, inclusive, na astrologia kármica, porque remete sempre à alma e a eventos egressos, a vidas passadas, né? Então, aqui no caso, com peixes aqui, o nó do norte, fica sempre essa ansiedade por finalizações, né? Por finalizar coisas que nos chatearam, perdoar muitas coisas e trabalhar a vida com mais alegria, com mais disposição, com mais renovação, finalizando as coisas que não estão legais em nós ou ao nosso redor, para abrir espaço a isso, para a gente ter mais alegria, mais vivacidade, né, com as coisas. É como se a gente perdoasse e abrisse um espaço interno para novas coisas, novos sonhos virem à tona, né? E com um certo romantismo, já que Peixes aqui fala também com Vênus, fala de como nós poderíamos ser mais felizes e sermos responsáveis pela nossa própria felicidade. Ou seja, compartilhar a felicidade com os outros, né? Mas essencialmente o que nos impede de sermos felizes, ou seja, limpar os armários internos, transformar tudo aquilo que está dentro de nós que não ficou bem acomodado, limpar isso tudo e abrir espaço para o novo, já que Peixes é a última casa zodiacal. Essa disposição nó do norte e nó do sul é onde vão acontecer os eclipses nesse ano, tá? Então, é sempre uma coisa que sempre temos que olhar com carinho, tá? Porque quando esses eclipses, depois eu vou estar postando, acontecem, por exemplo, em Virgem, né? Virgem fala exatamente do cuidado dado com a saúde, cuidado com o outro, cuidar, organização das coisas, né? Como cuidados com alimentação, cuidados com o meio ambiente, né? Então, isso tudo remete também às coisas que precisam ser mudadas, já que ele faz um trânsito aqui também, olha, com Urano, né? Ou seja, o meio ambiente estando em voga, ou seja, tudo aquilo que precisa ser colocado, tudo aquilo que precisa ser melhorado com o trato da nossa mãe terra, né? Para que nós possamos viver de uma maneira melhor. Esse trânsito aqui, Urano está em Touro, é o regente de Aquário, então ele fala de cuidados com a natureza, cuidados com o corpo, cuidados com a nossa vida, e que sabendo que tudo que acontece no planeta acontece conosco também. Ou seja, se o planeta está mal, nós também estamos mal, né? Existe uma relação direta entre tudo que acontece no planeta e acontece com o nosso corpo, porque está tudo ligado. Júpiter está aqui em Gêmeos, também está retrógrado, tá? Júpiter em Gêmeos a gente fala que está numa casa de exílio, já que ele é regente de Sagitário. Então, existe esse impulso de ir à frente, mas também, por um outro lado, fica aquela coisa de muitas vezes não conseguir se centrar, não conseguir estar focado, muitas vezes se dispersar facilmente. Ou seja, tudo aquilo que está ligado à comunicação social, mídia social, a gente vai levantar uma coisa no e-mail, daqui a pouco entra no Instagram, ou entra em qualquer outra mídia no YouTube, daqui a pouco vai ver, está fazendo um monte de coisas e aquilo que a gente precisava fazer não faz, ou seja, porque ele faz esse trânsito aqui com peixes também. Então, peixes, por um lado, traz criatividade, traz alegria, traz finalizações, mas Netuno também parece que deixa uma névoa, um nevoeiro
no local. E a gente meio que acaba se perdendo nesse nevoeiro de um monte de ideias, de um monte de coisas acontecendo, e a gente fala, poxa, eu fui fazer tal coisa, fui pegar tal arquivo, e daqui a pouco faz meia hora que eu estou olhando coisas que não têm nada a ver com isso, né? Então, gerando até uma certa ansiedade por conta disso, né? Ou seja, eu tenho que acabar as coisas que eu preciso fazer no meu trabalho para depois, se caso for, me divertir, não me divertir no meio do trabalho, ou seja, gera uma certa ansiedade, né? De querer viver, de querer ver todas as coisas, mas é necessário ter foco aí para não se deixar levar. E como tudo ligado a peixes também é muito fugaz, né? É como segurar um peixe no rio, né? Você tenta segurar, ele vai escorregando da tua mão, né? Se bobear, ele volta para o rio. Então, a ideia toda é se centrar, a ideia toda é manter o foco, controlar essa ansiedade, né? Para que as coisas consigam sair de acordo com os planos, com aquilo que a gente quer, para ter esse tempo depois de ter esse relaxamento e essas coisas todas necessárias para o bom divertimento. Vamos assim dizer que existem processos de transformação aqui na Casa 10 em Gêmeos, com essa Vênus aí, tá? Juntamente com esse Saturno, todo esse trígono. Então, é um processo que, a partir do momento que a gente consegue vencer isso, transformar isso, nós conseguimos colocar novas ideias, mas para isso é necessário, Saturno nos cobra isso, responsabilidade e organização, ou seja, precisamos nos organizar para que tudo isso seja realizado, senão fica tudo na ideia do sonho, fica tudo na ideia de um. E que se bobear nessa hora, passou o sonho e a gente esquece, acorda e esquece. Então, papel e caneta na mão e anotem as coisas o que querem ser feitas, as novas ideias, como podem ser realizadas, colocar esse cronograma em dia, fazer o agendamento das coisas, colocar tudo isso no chão para que todos esses sonhos se possam ser realizáveis. Se não, mais para frente a gente fica falando, poxa, eu tive essa ideia, era uma coisa legal, mas eu não me organizei e deixei isso passar no meio do turbilhão de um monte de coisas que me apareceram na frente. Que é bem esse trânsito aí, tá? Lembrando que Gêmeos também mexe com o órgão que ele rege no corpo, são os pulmões. Então, com isso, percebe que respira demais ou respira de menos e tem essa questão de colocar muito fogo, já que Júpiter também rege o fígado. Nessa hora, a medicina tradicional chinesa fala que o fogo do fígado sobe para o pulmão. Então, tem horas que a gente pode ter explosões de raiva, né, de energia, e daqui a pouco o excesso dessa energia pode gerar também uma tristeza por ter enfraquecido o pulmão. Faltar ar, faltar expiração, isso dá uma certa depressão, né? Controlar então o fogo, né? Controlar as ideias, ter disciplina, meditar, fazer as orações, isso tudo é importante para manter o centro da nossa atenção naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é interessante. E, claro, logo depois, relaxar, já que também a gente não trabalha para viver, nem vive para trabalhar, ou seja, nós estamos aqui para nos melhorarmos, nós estamos aqui para sermos, irmos além, para sermos felizes e plenos. Então, esse é o recado que é dado aqui em Peixe, para que nós livremos, limpemos as nossas coisas, limpemos aquilo que está guardado, abrimos mão do que passou, aprendermos com o nosso passado, mas focando no futuro como isso pode ser realizado de uma forma mais plena. Nós estamos no últimos movimento da lua nova, que começou no signo de Capricórnio, no final do ano, dia 29, né, de dezembro, e agora, em janeiro, no dia 29 de janeiro, nós temos a lua nova acontecendo novamente, só que no signo de Aquário.
Então, existe em Aquário toda essa explosão ligada à tecnologia. Vamos dar uma olhadinha nessa questão de Aquário aqui, que vai acontecer dia 29 agora de janeiro. Percebam aqui que o Sol e a Lua se encontram aqui em Aquário, juntamente com Mercúrio fazendo um estélio, ou seja, todos esses planetas juntos no signo de Aquário, né, aqui em cima, Plutão, Mercúrio, Lua e Sol, né? O Sol e a Lua em 9 graus e 51 minutos, marcando o início de um novo ciclo lunar em Aquário na casa 11 do mapa astral. O ascendente é a casa natural de Áries, né? E tendo vários planetas aqui, né? Todos no signo de Peixes. Percebe que a linha teve que até ir para baixo aqui do mapa, mostrando que tem Peixes, e o único que está no primeiro grau de Áries é a roda da fortuna. Então, existe toda uma força voltada nessa lua nova, né? Para irmos em direção ao coletivo, irmos em direção ao social, encontrarmos novas ideias e colocarmos essas ideias em andamento, colocar os nossos sonhos, os nossos ideais para frente. Júpiter ainda continua retrógrado no mapa da Lua Nova aqui em Gêmeos, né? E Urano também é retrógrado aqui em Gêmeos, na casa 2. Então, é sempre um pensar, um refletir, é um sentir as energias, procurar o meio ambiente para a realização das coisas e um processo de transformação profunda para algo a vir, ou seja, um ser a vir, coisas novas por vir, que precisam ser mudadas internamente em cada um de nós e externamente fazer com que o nosso externo caminhe em comunhão com o nosso interno, com aquilo que nós temos dentro, fortalecendo assim o nosso eu, né? De um modo positivo, ou seja, limpando as coisas negativas que tem internamente, ciclos, hábitos, pessoas, locais que já não somam mais para nós, agora se vem o momento de limpar a nossa parte, perdoar todas essas pessoas, aprender com as nossas falhas e ir em direção a um mundo novo, ir em direção a uma vida nova, ir em direção a algo que venha nos deixar mais plenos e felizes. Depois falaremos mais com relação à lua crescente e cheia dentro desse ciclo, quando a gente for falar daqui a 7 dias, na semana que vem, a respeito da lua nova, essa lua nova que estamos aqui, já com todo o material para fazer as orações, as práticas e as vibrações para fazermos a firmeza de cada um nesse mês que vai entrar aqui, de janeiro, fevereiro, onde o Sol está em Aquário. Aquário também rege essa força ligada à, à busca da sabedoria, à busca de uma sabedoria justa, à busca por uma sociedade mais justa, mais plena, mais íntegra, né? Aqui, Urano, né? Trazendo esse Marte também aqui, fazendo um sexto com esse Marte aqui, me fez lembrar da eleição dos Estados Unidos, né? Que foi o Trump, e deu todo aquele rolo com relação à, à anticonstitucionalidade do Alexandre de Moraes e os erros cometidos pelo Lula, até porque os Estados Unidos é o segundo maior exportador de produtos brasileiros. E o Lula começou a fazer divulgação da desdolarização, ou seja, o Trump está fortalecendo cada vez isso. Já tem um ataque direto com relação à esquerda brasileira e essa ditadura, que nada pode ser dito com relação
ao contra o governo, contra o Supremo Tribunal, então cometendo uma série de constitucionalidades, uma série de legalidades, e tudo isso regendo aqui com os Estados Unidos no signo de Câncer, e o Brasil regido para o signo de Virgem, que tem toda essa oposição aqui a peixes, ou seja, coisas que estão começando a querer despontar, né? Pedidos de impeachment para o Lula, cassação de Alexandre de Moraes e agora com a mídia social, percebe? Estando aberta, ou seja, o Mark Zuckerberg e também o Elon Musk colocando, tirando a questão de que pode sim se falar o que quiser dentro do Facebook, do Instagram, não tendo mais essa ditadura, né, de informações aí controlada pelo Estado, isso vai dar muita briga ainda aqui. E até a própria rejeição, né, já da posse de Jair Bolsonaro, ou seja, de ir lá e tudo mais nos Estados Unidos, isso tudo gerou uma comoção social muito grande e vai continuar essa briga acontecendo. De sorte que nós aqui possamos, em determinado momento, vermos mudanças positivas, mas muita cobrança ainda vai vir à tona e muita briga vai acontecer para que essa igualdade, fraternidade venham à tona aqui, que são o lema de Urano aqui. Saturno está aqui no signo de Peixes, vai caminhar esse ano no signo de Peixes, ainda até entrar no signo de Áries, depois dar uma voltada novamente para o signo de Peixes, ou seja, retrogrado e volta. Mas ainda esse ano nós vamos ter muito esse Saturno falando a respeito dessas finalizações, de tudo aquilo que a gente precisa finalizar, da responsabilidade que a gente tem com as coisas que nós fizemos, e também compreender tudo isso foi necessário para haver uma mudança interna e externa para um novo momento que está começando a surgir no céu. É um momento bem interessante que eu vejo que a gente está vivendo, sim, tá? Esses últimos dias aí que a gente está passando, vamos assim dizer, né? Com esses 7 dias com a lua em escorpião, ou seja, o que foi agradável, o que foi desagradável, o que nós conseguimos fazer, o que nós organizamos, o que nós precisamos ainda mexer interna e externamente para que as coisas andem. O que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser limpo, né? Não de uma maneira de cobrança, mas de uma maneira de consciência, aonde que nós temos um plano, nos vislumbramos em um lugar e será que do jeito que nós estamos conseguimos chegar nesse lugar? É como se a gente muitas vezes estivesse fora, ou aquela velha história, por um motivo ou outro, a gente dá um tiro no pé ou foge corajosamente, como eu brinco, tá? Aonde isso acontece, como isso acontece? Um momento de clareza interna, um momento de buscar essas respostas, né? E encontrar mudanças, encontrar novos caminhos, né? Limpando isso nesses 7 dias que vão caminhando aqui, e lembrando que esse Mercúrio também em Capricórnio dá motivação para iniciar novos projetos de uma forma mais estruturada, de uma forma mais pé no chão, né? Para que tudo isso caminhe, né? Mas muitas vezes também essa Lua estiver chegando aqui próximo, ela vai fazer uma ponte entre esse Mercúrio e esse Plutão aqui, ó, né? Nos 20 graus, quando a Lua estiver passando aqui, vai ser um momento de irritação próximo, de dia 28, 27, 28, começa a vir, porque começa a vir uma irritação até de coisas que muitas vezes não andaram, ou coisas que a gente está brigando com a gente, alguém vem descolocar e o estouro vem, né?
cuidado até para brigar com pessoas próximas, dentro de casa. Por quê? Porque câncer rege exatamente o que? A casa, a família, né? E com Marte retrógrado ali em câncer, o câncer fica alvoroçado, né? Fica trazendo a irritação. Então é mais fácil a gente brigar com quem está do nosso lado, ou seja, dentro de casa, né? Então, ter esse cuidado para não se deixar levar por essas provocações e sim colocar um ambiente onde que tudo aquilo que precisa ser mudado seja financiado, ou seja, tem espaço para que isso ande. E aí fica muito favorável para mudanças, né? Lembrando que sempre mudanças envolvem não só uma pessoa, mas todo o grupo. Então, essa mudança tem que ser conversada, tem que ser colocada, tem que ser dialogada, tem que ser acertada, e assim, para o grupo andar juntos para um objetivo maior. Então, muito mexido, quem tem aí, né, o signo de peixes está muito em foco, o signo de aquário, óbvio, né, já que o Sol e a Lua estão ali, e esse eixo também de câncer com Capricórnio, complementando uma coisa à outra. Esse eixo, principalmente de peixes e virgem, esse ano vai ser muito mexido até com os eclipses e tudo mais, ou seja, sempre colocando em foco estarmos, né, bem conosco para irmos em direção à espiritualidade até, né, que peixes é um signo espiritual, para que as coisas andem, para que a gente se sinta bem, se sinta pleno, se sinta íntegro, se sinta em paz para irmos além desses limites que nos foram colocados aí, ampliando assim, então, nosso campo de ação. Com isso, desejo uma boa noite a vocês, pessoal. Fiquem com Deus.